Olá meninas do curso de Relações de Convivência e Resolução de Conflitos, como vocês estão? Tá difícil, né? Tá osso, né? Tá difícil para todos nós, não tenha dúvida, viu? Eu acredito, se vocês falarem que tá difícil, eu vou acreditar, viu? Porque tá difícil para todos nós, professores também. Mas falta pouco para nós terminarmos, tá bom? Eu quero dizer para vocês que eu não pretendo dar nenhuma atividade agora amanhã, terça-feira, tá bom? Não é a intenção, apenas que vocês acompanhassem a aula, ok? É isso que eu quero estar dizendo logo de cara para dar uma alegria para vocês, porque diz que vocês estão malucas aí, ok? Eu estou aqui na página do Google Classes, né, aberto aqui na matéria de vocês, como vocês podem ver. Eu estou pegando aqui mais aquilo que nos interessa para o segundo bimestre aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui, como vocês estão vendo aqui, vocês também têm acesso a essa telinha, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, no dia 31, por exemplo, dia 31/3, né, onde vocês já tinham feito uma pesquisa, eu dei mais um passo onde a gente trabalhou aí com os vídeos da violência simbólica, tá? Aí nós tivemos aula no dia 7, nós tivemos um texto onde vocês trabalharam o capítulo 1, 2 e 3 desse texto aqui, Diálogos e Mediação de Conflitos, tá bom? Que nós estamos trabalhando, ok? Aí nós tivemos fórum da outra vez, no dia 28 de abril, passamos, acho que foi semana passada, né? Ainda não foi a semana passada. Passamos um vídeo sobre Billy pede desculpas, né? Vocês deram uma olhada no vídeo. E deixa eu ver o que nós temos aqui. No dia 30, no dia 5/5, semana passada, nós tivemos então aquele documentário sobre bullying, né? Para nos trazer um pouco mais de seriedade ou de uma compreensão um pouco mais profunda a respeito da violência escolar, ok? Esse aqui que está aparecendo na tela, né, é o texto que nós estamos trabalhando, Diálogos e Mediação de Conflitos nas Escolas, tá? Um guia prático para educadores. Aí, enfim, você tem esse texto em mãos, tá? Acho que é importante vocês perceberem o percurso que nós estamos fazendo. Então aqui no sumário do texto, vamos achá-lo aqui, então, só para dizer o caminho que nós já fizemos, capítulo 1, 2, 3 e o 4, tá? Trabalhamos aqui no capítulo 1, né, sobre o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver, né? Discutimos um pouco isso, vocês fizeram trabalhos, né? Depois a discussão sobre os conflitos como oportunidade de aprendizagem, práticas restaurativas, ok? No capítulo 3. Eu acho que a última vez nós trabalhamos a questão do diálogo, foi aquele vídeo que nós trabalhamos sobre o documentário, e a ideia era trabalhar mesmo essa ideia da importância do diálogo, né? Que levar a sério, perceber como ela é uma ferramenta para resolver conflitos, sobretudo no mundo tão violento como nós estamos hoje. Eu quero só repassar algumas coisinhas aqui rápido, né? Eu acho que é importante recordar alguns pontos aqui para dar sequência aqui. Por exemplo, no capítulo 2, deixa eu tirar aqui o capítulo 2, acho que para nós é importante, vocês que já vêm fazendo a pesquisa dos fatores que acaba desembocando na escola, né, na sala do professor, ou a gestão escolar tem que lidar com os conflitos. A primeira, acho que uma ideia importante, que começa aqui no capítulo 2, o conflito é inerente à condição humana e pode representar uma oportunidade, tá? Para que a gente possa aprender valores. Então, a primeira ideia, pelo menos o que me passa aqui, acho que essa ideia, a gente tenta sempre, a gente se escandaliza com a violência e a gente tenta, claro, só poderemos nos escandalizar quando se trata de uma morte, enfim, né? Mas
para dizer o seguinte, que o conflito ele é natural, né? Isso que ele está dizendo, o conflito é inerente à condição humana, quer dizer, onde há mais de uma pessoa, há conflitos. E quando tem apenas uma pessoa, a gente, às vezes nem nós mesmos nos aguentamos a nós mesmos, né? Para dizer que temos conflitos com a nossa alma, e quanto mais com outras pessoas, tá legal? Acho que essa é uma ideia, interessante. Segundo parágrafo, a simples convivência humana implica pluralidade, acho que essa ideia continua. Pluralidade do quê? De interesses, necessidades, vontades, significando um potencial constante para conflito. Não significa que o fato de sermos pessoas diferentes, com interesses diferentes, com necessidades diferentes e com vontades diferentes, que necessariamente tudo vai desembocar num conflito. Não. Mas é um potencial porque nós, via de regra, sobretudo agora, nessa época de Facebook, Zap, né? A gente não está olhando a pessoa, o que será que ela quis dizer com aquilo? Então o potencial é grande, tá legal? Aí ele traz aqui uma outra ideia interessante. A escola é palco da diversidade de conflitos, né? Porque lá estão, né, pessoas de variadas idades, origens, sexo, etnias, condições socioeconômicas e culturais. Bom, agora, por outro lado, a escola também é um local em que se cultiva valores, se busca formar valores ou alargar os valores que já vêm de casa, tá legal? Claro que a gente trabalha, sobretudo, essa ideia da cidadania, os valores para a vida em comum, ok? Então, como diz aqui, em alguma medida, os conflitos que existem dentro de uma escola, eles são previsíveis e dentro de um nível aceitável. Por exemplo, os conflitos nas brincadeiras, nos jogos, nas práticas esportivas, como diz aqui o texto, tá? Mesmo situações de indisciplina. Agora, o texto também diz, só que tem desvios que são muito complicados. A depredação do patrimônio escolar, atitudes preconceituosas, discriminações, essas desestabilizam as relações escolares e são geradoras de violência. Legal? Veja aqui, no capítulo 4 ele já dá uma ferramenta, o texto aponta uma ferramenta fundamental para a resolução de conflitos, seja na escola, seja em casa, seja na rua, né? Base fundamental. E aí ele deu algumas diretrizes, né? O texto traz a importância da escuta ativa, né? Uma ferramenta importante para o diálogo, para resolver conflitos, né? É saber escutar com interesse, né? Com atenção. E aí ele deu uma série de orientações. São técnicas para uma boa escuta, né? Que a pessoa que vai ser ouvida, que ela sinta e perceba que você e eu estejam interessados de fato no que ela tem a dizer, né? Que entender efetivamente o que ele está dizendo, a mensagem, o ponto de vista do outro, né, que está reclamando, perfeito, ou daquele que está se defendendo, né? Enfim, captar não é só ouvir o que ela está dizendo, mas o como ela está ouvindo. Aí o texto fala de captar os sentimentos e as emoções, ok? Não fazer julgamentos enquanto a pessoa está falando, na verdade, ter empatia, né? No primeiro momento, acho que essa. O texto também fala desse diálogo e dessa escuta com interesse. Ele dá algumas dicas, né? Ele dá alguns exemplos até simples aqui, sobretudo ele está trazendo os ambientes de escola, na verdade, que é problema de namoro, que é problema de alguém que roubou um celular, alguém que, enfim, né? Alguém que se sentiu excluído, né? Veja aqui o exemplo que ele traz, a observação que é indesejável. Você escuta, mas já está julgando a pessoa. Zequinha é um péssimo jogador de futebol, quando Zequinha tem... Aí vai, né? Zequinha tem perdido muitos gols. Essa ideia de não denegrir a imagem do outro, aqui que está, né? Olha, João é muito agressivo, João bateu, professor de português é severo, professor de português puniu o aluno. Enfim, podemos até discutir aqui o quanto essa linguagem de fato leva a alguma coisa. Mas quem experimentou diz que leva e tem êxitos interessantes. O capítulo 5 aqui, ele entra diretamente no tema da mediação. Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ele diz aqui, além do diálogo, vamos abordar outras formas restaurativas para a resolução de conflitos. Ok? E aí ele tenta definir o que é uma mediação. É uma ferramenta que ele diz aqui que é uma ferramenta bastante eficiente, né, para situações conflitivas simples e corriqueiras, porque a gente tem outras que talvez isso não seria a solução. Legal?
Ele fala também, ainda definindo aí um pouco o que seria a mediação, é uma reunião entre o facilitador, ou esse tal de mediador, e as partes envolvidas, né? E ele sempre está buscando construir, né, relações mais interessantes. Então, o mediador, ele pode ser qualquer pessoa. Atualmente as escolas têm usado muitos alunos como mediadores, também chamados mediadores ou mediadores mirins, como está aqui no texto, ok? E depois de definir em linhas gerais o que é a mediação, né, de uma maneira muito simples, ele traz os passos para uma atuação efetivamente de mediação. Né? Você tem um período que você prepara, né, o ambiente, o que você vai fazer para promover o diálogo entre as partes em conflito, que ele chama aqui de pré-mediação, né, onde o mediador chama, né, os envolvidos e procura ganhar a confiança dos envolvidos de que você é capaz de orientar a busca de uma solução, né? Ouvir as partes envolvidas, né? E aí ele traz, né, o trabalho efetivamente do mediador, tá legal? E aí então eu quero, por isso que aqui apresenta a ideia de desenvolvimento, como que passo a passo, quais são as perguntas que o mediador poderia utilizar. Essas perguntas já estão em cima na parte de diálogo e agora ele traz em situações concretas aqui, tá legal? Então isso aqui é uma apresentação rápida do que é o capítulo 5, ok? Agora eu quero indicar 2 videozinhos que eu vou deixar lá para vocês, que de repente é interessante para trazer vida para essa fala que eu acabei de dizer aqui, ou que o texto acabou de dizer, tá legal? Do trabalho do mediador, tá legal? Primeiro tem um videozinho bem curtinho, onde a profissional vai dizer da importância do diálogo como uma ferramenta, né, explicando de uma maneira mais interessante, ok? E depois um outro vídeo onde você tem um tratamento mais profundo, vamos dizer, uma professora da Unicamp, né, ela traz uma reflexão muito interessante, com muito detalhe. Ela é uma pesquisadora, acho que parece que há 10 anos ela pesquisa esses temas de conflito nas escolas, ok? Então, a princípio é isso.